Vamos agora aos termos singulares, segundo Tugendhat. Repetindo, o livrinho Propedêutica Lógico-Semântica, publicado pela editora Vozes, em tradução, uma excelente tradução do professor Fernando Rodrigues, é um livro publicado na Alemanha há 30 anos, que era um livro didático, muito utilizado, que preservou a sua atualidade por causa da profundidade, da clareza e também da grande escolaridade de Tugendhat. É realmente um grande scholar, com algumas ideias próprias. E a capacidade de distinguir o que é importante do que não é importante. E eu faço um resumo didático do capítulo sobre nomes próprios. Vamos ver. Da mesma forma que eu fiz um resumo didático do capítulo sobre termos gerais. Nomes próprios, mais precisamente, termos singulares. Isto é, aqueles termos que são usados para distinguir um objeto de qualquer outro, diversamente dos termos gerais que podem ser aplicados a um objeto, ou dois, ou a muitos objetos, indiferentemente. Então, o termo singular é o que está no lugar de um objeto. O objeto em filosofia não é só objeto material, mas tem um sentido mais amplo, designando qualquer coisa ou algo. E há 3 tipos diferentes de termos singulares. Primeiro, diz Tugendhat, nomes próprios, como Pedro e Paris. Segundo, pronomes como isso, ele, aqui, que são chamados de deíticos, expressões contextualmente dependentes, nós diríamos hoje indexicais. 3, descrições definidas, que começam com o artigo definido, a ou, como a capital da França, o autor da Ilíada, que dão uma característica do objeto, exprimem uma característica do objeto, uma intenção. Vamos agora considerar os termos singulares segundo Stuart Mill. Stuart Mill os chama de nomes singulares, os chama termos gerais também de nomes. Nomes gerais e nomes singulares. Ele distingue entre conotação e denotação. Isso em 1880, por aí. A denotação é o estar no lugar de um objeto, a referência, o referir, e a conotação é expressar algo conjuntivamente. Assim, descrições definidas como a capital da França têm denotação mais conotação, pois designam a propriedade de Paris, que é de ser a capital da França. Nomes próprios, para Mill, têm denotação, mas não possuem nenhuma conotação. Eles são símbolos linguísticos coordenados aos objetos reais, da mesma forma que um nome de navio pintado no seu casco. Essa analogia é ruim, porque usamos um nome mesmo na ausência do objeto, e há nomes como Odisseu que podem não ter referência alguma. Mill resolve isso dizendo que a ideia do objeto é reatualizada quando pensamos nele. A coordenação se dá por uma associação entre o símbolo e a ideia. Essa seria uma concepção psicológica dos nomes próprios. O problema é que, se entendermos ideia no sentido de uma imagem mental, então teremos dificuldades, pois os objetos se apresentam das mais variadas formas. Para tentar dar conta do problema, a concepção tradicional diz que ideias não são imagens concretas, mas ideias não sensíveis dos objetos. Nós diríamos que eles estão falando de regras. Problemas. Primeiro, não é claro o que seja uma ideia não sensível. Segundo, tais ideias não são acessíveis aos outros falantes,
como representações psicológicas subjetivas. Frege. Como Frege trata do assunto? Diversamente de Stuart Mill. Para Frege, nomes próprios têm tanto denotação quanto conotação. A denotação ele chama de Bedeutung, significado, e a conotação ele chama de Sinn, ou sentido. A relação entre nome e objeto é aqui produzida por meio de descrições definidas, como para Aristóteles você tem um conjunto de descrições definidas, no lugar das quais está o nome, como o aluno de Platão, o autor da Ética Nicômaco, o mestre de Alexandre. Nomes próprios remetem a descrições definidas, não sendo termos singulares básicos. Ao contrário de Mill, para quem os nomes próprios são termos singulares básicos e as descrições são secundárias. Russell concorda com Frege. Nomes próprios remetem a descrições definidas, não sendo singulares básicos. Considere a frase predicativa singular. Walter Scott é um homem. Para Russell, Scott não é um nome próprio, mas uma descrição disfarçada, como, por exemplo, o autor de Waverley. Mas para Russell, Scott é um termo singular apenas gramaticalmente, e não em sua função semântica. Para Russell, Scott não é um nome próprio, mas uma descrição disfarçada, como, por exemplo, o autor de Waverley. Mas para Russell, Scott é um termo singular apenas gramaticalmente, e não em sua função semântica. Ele chega a essa conclusão com base em sua teoria das descrições. O enunciado como o presente rei da França é calvo não tem referência. Ele se deixa analisar como existe exatamente um X que é o atual rei da França e ele é calvo. Ora, um nome pode não ter referência. Assim, ele analisa Scott é um homem como existe exatamente um X que é o autor de Waverley e X é um homem. Para Frege Russell, nomes próprios não estão no lugar de objetos, sendo as suas relações com os últimos mediadas por descrições. Mas como? Através de termos gerais. Para Strawson, uma alternativa é que, para quem na frase predicativa singular nos referimos pelo termo singular a um objeto separando, destacando-os dos demais, é o que fazemos. O falante coloca o ouvinte em condições de identificar o objeto e o ouvinte discerne qual dos objetos de um determinado âmbito, de uma certa classe, é aquele do qual o termo geral é predicado. A função do termo singular, para Strawson, é destacar um particular. E esse é um aspecto totalmente desprezado da teoria tradicional. Estar no lugar de objeto significa destacar um dentre todos os objetos de um âmbito. Referir a um objeto não é só se coordenar a ele, mas destacá-lo e separá-lo dos demais. Assim, nomes próprios normais podem ser nomes próprios, enquanto que para Russell, nomes próprios normais não são verdadeiros nomes próprios. Ele terá a ideia do nome próprio lógico, a teoria que não vale considerar aqui. Pergunta: como identificamos um objeto destacado pelo termo singular? Resposta: por propriedades descritivas, por exemplo, o gato preto com manchas brancas. Mas há outros gatos pretos com manchas brancas. Ou, por exemplo, a montanha mais alta de todas, o Everest, dessa foto. Ok, é só uma, essa montanha. Mas se alguém for levado ao Everest, diz Tugendhat, com os olhos vendados, esse alguém não saberá onde a montanha se encontra e não conseguirá destacar com certeza o Everest de outras montanhas. É possível até existir uma montanha visualmente igual ao Everest. Conclusão de Tugendhat, filosófica. O mais importante é a localização espaço-temporal do objeto. Precisamos de descrições localizadoras. Um outro ponto é que se aponto para algo e digo isso, não fica claro o que estou apontando. Por exemplo, uma cadeira. Eu posso estar apontando para uma cadeira, mas eu posso estar apontando talvez para o braço da cadeira.
É preciso explicar o tipo de objeto apontado para mostrar que objeto queremos delimitar na seção espaço-temporal em questão. Mas se eu digo isso é bonito ou isso é vermelho, ou mesmo isso é vermelho e bonito, não garanto a delimitação de um objeto particular de maneira inequívoca. Por exemplo, isso é vermelho e bonito não está me dizendo se eu estou falando de tudo ou apenas de uma parte desse gomo de laranja, eu acho. Bom, assim eu não garanto a delimitação inequívoca, pois pode ser o vermelho e feio ou bonito de uma certa parte do objeto, por exemplo. Há, porém, um tipo de expressão, nota Tugendhat, e aqui ele está desenvolvendo ideias próprias, que permite essa delimitação. Exemplo, cadeira. Esse predicado contém critério de delimitação espacial do objeto, isto é, que parte do apontado pertence ou não ao objeto. Ou laranja, gomo de laranja, como aqui em cima. Nesse caso, você já consegue apontar para o objeto. Apontar e definir. Tais predicados que contêm critérios para delimitação espacial do objeto, e desse modo critérios para a contagem de objetos, são chamados de predicados sortais. São predicados de contagem, que permitem contar o número de objetos, o número de cadeiras, o número de gomos de laranja, diferente de números de vermelho, isso já fica difícil você contar. A outra maneira, bom, eu posso apontar e traçar com o dedo as fronteiras espaciais de um objeto ou descrevê-las. Eu posso delimitar o objeto e assim, se eu digo que a cadeira, fica bastante claro o sortal adicionado ao isso, ao pronome indicativo. Mas isso será insuficiente, pois só identifica um objeto quando se é possível referir-se a ele a partir de outras situações, enquadrando o espaço temporalmente. É verdade. Mas isso é possível se diferenciarmos as situações com auxílio de predicados sortais com sistemas de objetos que persistem por tempo suficiente ou reapareçam regularmente. É só por predicados sortais que podemos, diversamente de isso, nos referir a objetos concretos que percorrem um caminho espaço-temporal contínuo. O difícil é perseguir esse caminho espaço-temporal contínuo do objeto explicitado pelo sortal e apontado pelo isso. Por exemplo, o objeto D se encontrava no tempo T1 em L1 e se encontra agora em T2 em L2. A outra maneira? Conclusão. O significado de tempos singulares é complicado. A totalidade que permite a identificação de um objeto é a totalidade dos objetos ordenados em um sistema espaço-temporal. Identificação de pessoas, por exemplo, pressupõe identificação deítica, mais identificações objetivamente localizadoras, mais predicados sortais. Searle e outros melhoraram a concepção freguiana, sugerindo que a referência de um nome próprio é dada por um feixe de descrições, tal que quando um número suficiente de descrições se aplica, o nome se aplica. Mas parece claro que, segundo Tugendhat, que o que dá significado ao termo singular é o modo de uso e não o feixe de descrições. Pelo contrário, o uso é que, ou o modo de uso é que indica o nome próprio para o uso de descrições. Estranho, não é claro para mim o que seja aí esse modo de uso do nome próprio. Se for modo de uso referencial, então é algo que pode ser explicitado por uma regra de identificação, e essa regra de identificação, sugerida pelo próprio Tugendhat, ela poderia ser expressa em termos de descrições. Descrições são expressões de regra. Mas deixemos isso. Kripke agora.
Contra todas essas teorias, Kripke defendeu em Name and Necessity que os nomes próprios não têm nenhuma significação, estão simplesmente no lugar do objeto. Aqui é um retorno a Mill. Para ele, nós damos um nome a um objeto e, ao fazermos isso, nós batizamos, digamos, uma criança. E o nome é a seguir usado da mesma forma em toda a sequência de pontos temporais de sua existência. E mesmo que o ser humano tivesse feito coisas completamente diferentes, ele continuaria o mesmo. Assim, se Aristóteles não tivesse ido para Atenas em 360 a.C., continuaria a ser o mesmo. Em conexão, Kripke desenvolveu a sua própria teoria dos nomes próprios. Eles são expressões de batismo feito no início de sua existência, mesmo que com a ajuda de uma descrição definida. Outros falantes seguem essa cadeia causal e, para identificar o objeto, precisam retroceder até o batismo. Eis porque essa teoria é chamada de teoria causal histórica dos nomes próprios. Mas precisamos identificar o lugar onde está o objeto do nome próprio. Além disso, pensa Tugendhat, Kripke entende por significado apenas o significado descritivo e não o modo de uso. Daí que falta algo ao que foi dito, acrescenta Tugendhat. A localização singularizadora do objeto. 2. O caminho contínuo percorrido no espaço e no tempo. E 3. O que cai sob um predicado sortal, pelo qual ele pode ser fixado como idêntico através de seu caminho pelo sistema espaço-temporal. Assim, identificamos um objeto como sendo sempre o mesmo por sua continuidade espaço-temporal com o que é batizado através do nome. E o que nos permite constatar essa continuidade é o seu caráter sortal. Tugendhat pretende assimilar algumas ideias de Kripke, juntar com ideias de Wittgenstein e que, com as suas reflexões sobre a natureza sobre a necessidade do uso de sortais, de se percorrer um caminho espaço-temporal contínuo, etc. Eu acho que a minha teoria dos nomes próprios resolve todos esses problemas bem melhor do que isso que está aí, mas absorvendo os aspectos positivos do que esses filósofos sugerem.